Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra que tenho de todos os dias estar aqui para essa nossa conversa e sempre ao redor da mensagem, ao redor da Bíblia, ao redor desse grande companheirismo, no único lugar provido por Deus para adoração, que é ao redor da sua palavra. Estamos sempre trabalhando pela fé preciosa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. E nós temos em nosso coração, em grande expectativa, a hora que nós estamos vivendo, porque esta é a hora de nossa transformação, é o tempo da adoção plena, de acordo com Romanos capítulo 8. Nós estamos aguardando essa grande hora do arrebatamento, um abrir e fechar de olhos. E, para tanto, necessitamos da fé para o arrebatamento. E esta fé está nas mensagens, veja, os mistérios que foram abertos para levar a igreja a essa sétima montanha, a esse lugar elevado, veja, lá no topo da pirâmide, lá na era da pedra angular, na cabeça que é Cristo. Essa é a era da noiva. Veja, para tanto, nós estamos olhando para as promessas desta hora, as grandes promessas que estão nas Escrituras sobre o estabelecimento do reino de Deus, primeiro em nosso coração. Veja, primeiro Deus redime o homem e estabelece o reino dentro do nosso coração, para em seguida estabelecer sobre a terra o lugar onde nós vamos morar. Veja, e esses que vão reinar com ele, de acordo com a profecia, esses estão sendo levados ao topo da montanha, esses que estão sendo provados, aprovados e adotados e posicionados no corpo de Cristo. Temos uma grande promessa no livro de Mateus, capítulo 5, a terceira grande bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Veja, esses com o espírito do cordeiro. Veja, a pomba e o cordeiro. Veja, formando a unidade perfeita. A ave mais limpa no céu, veja, guiando o animal mais limpo da terra, mais dócil, mais manso, o cordeiro. Veja, os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui nós temos a grande visão, a grande profecia de Apocalipse 5. Veja, os mansos herdarão a terra. Então veja, quando nosso parente redentor, o Senhor Jesus Cristo, veja, o descendente de Davi, que se apresenta em Apocalipse 5 como aquele digno de tomar o livro, veja, de abrir os 7 selos. Veja, ele se apresenta, ele vem lá da eternidade, ele entra em Morfe. Veja, 24 tronos estão colocados nos céus, lá vem ele agora, para passar por esse tribunal. Veja, e ele recebe o testemunho de que é um parente, de que é filho de Davi, que se tornou carne, veja, que voluntariamente ofereceu-se a si mesmo por amor, veja, ao seu povo, à sua amada igreja, veja, pagou o preço da redenção, o sangue precioso derramado no Calvário. E quando anunciam, veja, o parente redentor, lá se apresenta o manso, um cordeiro manso, porque a profecia disse que os mansos herdariam a terra. Então esse cordeiro manso, veja, ele toma o título de propriedade que Adão havia perdido e ele o recupera, ele o conquista. Repetindo, o manso, o cordeiro manso, seria o herdeiro. Então diz a Bíblia, veja, e olhei, Apocalipse 5, 6, e olhei e eis que estava no meio do trono, veja, e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro, o manso, o cordeiro manso. Veja, como havendo sido morto, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro
da destra do que estava sentado no trono. Veja, o manso. Veja, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então tinha que ser um cordeiro, manso. Veja, que pagou o preço de nossa redenção. Toma o livro. Veja, e esse cordeiro tinha 7 pontas, porque ele estava representado aqui na terra. Veja, em 7 mensageiros, que também são as 7 estrelas na destra de Jesus Cristo, em Apocalipse, capítulo 1. Veja, 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 espíritos, porque veja, ele estava se refletindo em outros mansos, em outros cordeiros. Veja, esses que puderam ser guiados pelo Espírito Santo para cumprir o propósito para o qual eles vieram à terra. Então diz o Mombrana, na mensagem de Apocalipse, capítulo 5, primeira parte, parágrafo 145. Ali o tem, irmãos, através da mansidão, através da doçura, através do Espírito Santo que conquistamos. Não algum grande e poderoso gigante intelectual, mas aquele que pode humilhar-se a si mesmo é o homem que conquista. O homem que pode ser chutado daqui para ali e continuar sendo um servo de Cristo. Esse é o conquistador. Então ali estava Cristo, veja, o homem mais manso que já pisou na terra. Veja, aquele que não pisa a cana quebrada, que não apaga o pavio que fumega. Veja, esse de coração compassivo, perdoador, que foi empurrado de um lado para o outro. Veja, foi chamado de tudo que é nome, veja, pejorativo, de má fama e etc. Veja, esse manso cordeiro manso, foi o que herdou o título de propriedade. Veja, ele é o nosso parente redentor. Veja, então o que acontece em Apocalipse 5, nesse maravilhoso livro de Apocalipse, capítulo 5, veja, agora é entregue ao nosso parente o livro selado com 7 selos da redenção do dono original, o manso cordeiro. Veja, quando nós o perdemos no jardim do Éden através de Adão, ele voltou ao dono original, mas tem havido um invasor na terra, um poseiro, que é Satanás. Ele chega, ele é um invasor, essa terra não pertence a ele, ela pertence a Deus, mas ele é um invasor, um poseiro. Veja, então há um documento de propriedade de nossa redenção, esse livro selado com 7 selos. É o título de propriedade. Espere até entrarmos naqueles selos. Ele rompe os selos, revela, dá sua herança ao seu povo. Ele dá a herança que ele herdou, se tornando parente redentor. Ele nos dá isso gratuitamente. Tudo isso pertence a ele. Foi ele quem redimiu, mas em vez de guardar isso para si, ele dá isso de volta ao povo. Este é o seu amor para conosco. Por isso tinha que haver o mensageiro da 7ª era, o 7º anjo sobre a terra, um parente nosso. Veja, para que esse título de propriedade fosse colocado no vaso de barro. Veja, agora está ali, nas mãos do 7º anjo. Satanás, o possuidor disto agora, o posseiro, ele não quer entregar isso rapidamente. E encontramos aqui um pouquinho mais tarde nas Escrituras, estou ponderando aqui em outro capítulo, e ele não queria entregar isso imediatamente, mas ele teve que lutar por isso. Mas finalmente, quando ele for trazido para pôr as cartas na mesa, ele foi lançado no lago de fogo. Isso é correto. Jesus, veja, o nome, Jesus nos evangelhos, tem 4 títulos de filho. Você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filho nos evangelhos. Um deles é filho de Davi. Outro, um filho de Abraão. Outro, um filho do homem. Outro, um filho de Deus. Agora observe. Quando nosso parente redentor se tornou Jesus Cristo, ele se tornou filho de Davi, que é um herdeiro do trono. Glória! Ele herdou o trono por ser filho de Davi. Deus disse lá atrás que ele nunca deixaria Davi sem uma semente. E Cristo é o filho de Davi,
e ele se torna nosso parente redentor. E espera, preparando um lugar onde ele possa reinar conosco. Veja, aleluias. Como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono. Como filho de Abraão, ele é herdeiro da dádiva real. Veja, ele é herdeiro da dádiva real, da Palestina e de tudo que está nela. Da semente de Abraão. Ele era o filho de Abraão. Como filho do homem, veja, o que ele perdeu? Ele perdeu a terra. Então, como filho do homem, ele é herdeiro de tudo na terra. Tudo isso que ele tem, nos dará. Então, ele está retornando de volta como ele foi. Agora, então, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. Como filho de Davi, ele herda o trono. Como filho de Abraão, ele herda a dádiva real. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra. Como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas no céu e na terra. Ó, que coisa! Ele é o nosso redentor. Veja, isso é algo maravilhoso. Veja, isso é algo muito, muito tremendo para que nós possamos meditar nessa hora. Então, os mansos, veja, esses herdarão a terra. Quando? Aqui, quando a pedra cortada sem mãos, de acordo com Daniel, veja, a pedra cortada sem mãos, golpeasse a estátua nos pés no tempo dos 10 dedos. Veja, nesse tempo, veja, quando o quarto animal, de acordo com a visão, Roma, estaria governando, infiltrada em cada nação, misturada com a semente humana. Veja, nesse tempo, da pedra angular, Cristo, veja, esta pedra cortada sem mãos, esta palavra, veja, golpeando a espada que sai da boca de Deus, para golpear com ela as nações, derrubar esses reinos gentílicos. Veja, esse é um tempo, veja, da luz do entardecer, Cristo, a pedra de coroa. Veja, ele agora vem para tomar posse, porque esse é o tempo em que os mansos herdarão a terra. O título foi conquistado pelo manso cordeiro, porque a profecia diz, os mansos herdarão a terra. Então ele desce, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão, filho do homem. E ele vem agora para estabelecer seu reino. Veja, o meu coração e o seu coração é o lugar do reino dele. Veja, ali está o templo para o milênio, a igreja, a nova Jerusalém. E ele vem para ungir esse santo dos santos, estabelecer seu reino, colocar suas leis, colocar sua palavra, colocar seu espírito, colocar sua vida e devolver a nós aquele reino que Adão perdeu lá em Gênesis por aceitar o arrazoamento da sua esposa. Veja, então vem nosso parente redentor, o segundo Adão. Veja, toma o título e desce a terra como herdeiro legítimo. Ele não conquistou para ele, conquistou para nós. Esse é o tempo. A hora tem chegado, meus irmãos. Então ele vem para estabelecer dentro dos nossos corações, veja, as leis desse reino dos céus. Então ele fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados sois, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Irmão, que grandeza, que reino maravilhoso. Deus te abençoe. Deixe aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.